Começa agora o Você e o Doutor, que hoje vai tratar das chamadas doenças fulminantes, os graves problemas de saúde que surgem de repente e podem nos levar à morte, assim, em questões de dias, né, Renatinha? É sim, Tícia, nós vamos aprender mais sobre 3 dessas ameaças silenciosas: a sepse, o infarto e a embolia pulmonar, que todos os anos matam milhões de pessoas ao redor do mundo. E quem nos traz todas as orientações preciosas é o nosso médico de família, doutor Antônio Sprois. Bom dia, bom doutor. Dia, Renatinha, bom dia, e olha Tícia. só, para começar, a gente vai falar da sepse, que mata 11 milhões de pessoas por ano. 11 não, tá? 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Doutor, como é que acontece a chamada infecção generalizada, hein? Então, você está certa, Renata, mata muita gente ao redor do mundo. Aqui no Brasil, só no Brasil, 250 mil por ano. O que acontece? Está vendo esse bichinho aqui? Ele pode ser um fungo, uma bactéria ou até um vírus. Mas a nossa defesa do corpo, que são os glóbulos brancos, vão começando a atacar de uma maneira enorme e acabam lesionando o nosso corpo porque eles jogam na corrente sanguínea várias substâncias, como os leucotrienos, prostaglandinas. Mas para entender melhor, eu vou mostrar aqui uma animação para vocês. Então vocês vejam aí o vírus, a bactéria, ou vamos chamar de um agente infeccioso, entra no nosso organismo e imediatamente os glóbulos brancos, eles não querem que progrida a infecção. Então começa uma briga para ver quem ganha. Muitas vezes, esses bichinhos, eles aumentam na corrente sanguínea e acabam lesando porque libera muita substância, como eu falei, prostaglandina, tromboxane, e acaba lesando o nosso corpo inteiro. Começando pelo cérebro, depois os pulmões, o coração, os rins, o fígado. Enfim, nós temos uma disfunção múltipla de órgãos. Todos os órgãos ficam afetados e param de funcionar. Por isso que a chama de disfunção múltipla de órgãos, e a principal causa de mortalidade nas UTIs do mundo inteiro é a sepse. Muito bom dia, doutor Antônio Sprois. Agora eu tenho uma dúvida, viu, para tirar com você. A sepse, ela geralmente, surge depois, assim, de alguns tipos de infecções que a gente sabe, Exato. né? Quais são esses tipos? Eu também queria saber se existe alguma predisposição, né, para que isso aconteça. Você tem toda a razão. A sepse, a infecção grave, ela começa geralmente por onde? 35% das vezes é pneumonia. Inclusive, esse quadro de pneumonia que levou à morte a Isabel, nossa querida Isabel, do vôlei. 35% por vírus, bactéria e até fungo. Além disso, a infecção do trato urinário, 25% das vezes pode levar a sepse, principalmente uma bactéria chamada Klebsiella. E a Klebsiella é a KPC, essa bactéria que é multiresistente, nenhum antibiótico mata. A infecção intestinal, por gram-positivo e anaeróbio, e finalmente a infecção da pele, que ninguém dá muita importância, mas 11% pode acontecer, levando a erisipela, paniculite, choque tóxico e morte. Isso foi que causou a morte do nosso grande amigo, cantor Erasmo Carlos. Então a gente não pode brincar, porque essas infecções são fatais. E a sua segunda pergunta foi quem tem predisposição, né? Então os fatores de risco principais: crianças pequenas abaixo de 5 anos, porque não tem uma imunidade boa; os idosos por desnutrição, desidratação, não fazem atividade física; pessoas com doença crônica, como o diabetes, enfisema e doença renal; e os pacientes imunodeprimidos com doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, por exemplo. E a gente está falando aqui, vocês que chegaram agora, sobre doenças fulminantes, né? As 3 principais. A gente está falando sobre a sepse e eu quero saber quais são os principais, né? Os primeiros sintomas da sepse, doutor. Então, os principais sintomas que nós médicos temos que estar muito bem orientados é falta de ar. Então, o pulmão já está em falência, então a pessoa começa a respirar com mais dificuldade, que é a chamada dispneia, e mais rápido, porque o pulmão, como não consegue captar oxigênio, ele entra em sofrimento e começa a respirar mais rápido, que é a taquipneia. Além disso, tem a taquicardia. O coração começa a sofrer com a falta de oxigenação, começa a bater mais rápido. E a consequência imediata é a queda da pressão arterial, porque os vasos sanguíneos estão tão dilatados que começa a cair a pressão arterial. O próximo órgão a sofrer é o rim. Então o rim começa a ter falência urinária, você não faz mais urina e entra em insuficiência renal. Então, insuficiência renal, respiratória e coração, e agora o cérebro. O cérebro começa a dar sinais com tontura,
Então você percebe que a hora que levanta, gira tudo e fraqueza extrema. E além disso, o cérebro que precisa de oxigênio para fazer todas as tarefas e não tem, você fica como? Com uma confusão mental. E essa confusão a gente vê muito em UTI. O paciente começa a delirar, a falar besteira, é um sinal de progressão da infecção. E além disso, agitação psicomotora. E essa agitação é para a defesa da pessoa. A pessoa sabe que não está bem, começa a se agitar. E aí entra em sonolência excessiva, podendo evoluir para o coma e morte. Então, a gente não brinca com sepse, a gente sabe que é uma mortalidade extremamente elevada, disfunção de vários órgãos e aí a mortalidade é muito grande. A gente está vendo que a sepse realmente é muito grave. E agora a gente vai falar sobre a embolia pulmonar, que atinge 10 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, né, doutor? E eu queria saber, a embolia pulmonar, ela também pode ser fatal? Então, você imagina o seguinte, a embolia pulmonar tem uma embolia chamada maciça. É quando ela pega os dois pulmões, tanto o esquerdo como o direito, enche de êmbolo, que eu vou mostrar para vocês como começa esse problema aí. Então, imagina você que você está muito tempo sentado, a veia não está funcionando direito. Então, aí nós estamos vendo uma veia, não é artéria, é veia. A válvula das veias deixam de funcionar por de muito tempo sedentário e começa a formar o quê? Coágulo. Esse coágulo aumenta cada vez mais e aí isso vira um trombo. Então, o trombo é quando o coágulo é muito grande. Aí, qual é o problema? É quando ele se desprende e ele começa a viajar no corpo humano, dentro das veias, em direção ao coração. Então, quando o trombo está viajando no nosso corpo, ele muda de nome e se chama agora êmbolo. Então, esse êmbolo agora vai viajar, entra no coração vai bombar esse êmbolo, ele vai entrar aonde? Nos pulmões. Isso pode pegar o pulmão esquerdo e o pulmão direito e os pulmões deixam de funcionar, não deixam o oxigênio entrar no corpo humano e você tem morte súbita também. Então, a embolia pulmonar maciça é muito grave. Ô, doutor, e é verdade que a embolia pulmonar ela tem um risco aumentado nas viagens de avião? E quais são as causas? Então, a viagem de avião, agora que é fim do ano, todo mundo está viajando, precisa tomar muito cuidado, porque existe a síndrome da classe econômica, é o nome da doença. E como é que é? Você fica muito tempo parado na poltrona, não toma água, desidrata, não caminha. Então, por favor, hidrate-se no voo, ande mais na cabine. Terceiro lugar, procure seu médico para ver se você precisa tomar anticoagulante antes de viajar e usar meia elástica. Mas tem sintoma, doutor? Então, você viaja, né? Mas você não está sentindo nada. É verdade. Pode acontecer de você não ter o sintoma e ter uma embolia pulmonar, por exemplo, durante um voo? Pode sim, porque olha só as principais causas, Renata. Se você tem na família um histórico de trombofilia, é o nome. É quando a cascata da coagulação aumenta muito, como o fator 5 de Leiden, por exemplo. Cirurgia extensa. Você fez uma cirurgia de 8 horas de duração. Gravidez e uso de anticoncepcionais por ação dos hormônios. Sobrepeso e tabagismo. Todas são causas de formação desses coágulos que eu falei. E você vai viajar de avião, não faz esporte e não toma água, você está pedindo para ter um quadro de embolia pulmonar. Então, a gente precisa fazer exame em você para ver se você tem uma tendência de ter isso. E é isso que a gente tem que fazer. E quais são os sintomas, doutor? Então, os principais sintomas da embolia pulmonar, né? Quais são? Primeira coisa, você tem dor no peito. Parece até um infarto. E vocês vão ver que os sintomas são muito parecidos, de infarto com embolia. Segundo lugar, falta de ar, porque, como eu falei, não entra, os coágulos entupiram os pulmões. Então você não respira, você começa a ficar cianótico, azul nas extremidades. Isso causa ansiedade. Tanto é que se confunde muito ataque de pânico com um quadro de embolia pulmonar. Além disso, a pele fica pálida e você não está bem, a tua pressão pode cair também. Então esses são os principais sintomas da embolia pulmonar. E além disso, o coração dispara porque não tem oxigênio. É evidente que você tem que procurar um serviço médico, que a gente pode salvar uma vida, mas a embolia pulmonar maciça é muito grave e fatal. Falamos de sepse, embolia pulmonar, agora bora falar de infarto, né? Que os infartos estão entre as principais causas de mortes súbitas no mundo. Estima-se que 15% deles são fulminantes. E o que é o infarto, doutor? Então, na verdade, o infarto, como a gente está falando de doenças fatais, ele pode custar a sua vida sim. Vou mostrar para vocês como que é a formação e por que dá um infarto. Aqui tem o coração e as artérias coronárias. Vou mostrar essas artérias, uma artéria coronária por dentro,
você está vendo o fluxo de sangue, né? Mas se você tem colesterol, triglicérides alto, não faz esportes, tem fatores de risco, fuma muito, etc., essas placas de gordura vão aumentando tanto dentro, junto com os glóbulos vermelhos, e formam um coágulo enorme. E esse coágulo impede o sangue de continuar passando. Olha o que vai acontecer. O músculo do coração, que é músculo, né, começa a morrer e morre. Então essa área preta, a negra que vocês estão vendo, é a necrose. Para de funcionar essa parte. E dependendo do tamanho do infarto, se for um infarto grande, o coração para de bater. E isso dá morte súbita. Agora, doutor, e a idade? Os mais velhos, você acha que têm com mais facilidade de infarto ou os jovens também podem ter? Então, os jovens e os idosos, eles podem morrer mesmo. Os jovens morrem muito rápido porque não tem circulação colateral. Como vocês estão vendo no coração, o coração idoso tem vários vasos sanguíneos que é a circulação colateral. O jovem não tem isso, então ele pode morrer mais subitamente. Mas o que é importante você saber são as causas principais. Quem tem na família um histórico é 60% mais vezes submetido a isso. A aterosclerose, que é um entupimento da artéria com gordura, a pressão alta, porque a pressão lesa os vasos, o diabetes, porque entope o vaso também, a obesidade e tabagismo e álcool. Então, cuidado com essas causas, é importante você ter uma vida saudável, eficiente, se alimentar bem, para não ter isso aí, né? Agora, doutor, como é que a gente pode identificar os sintomas do infarto? Então, geralmente o infarto, ele pode começar com o quê? Você vai ter, em primeiro lugar, falta de ar, igual a embolia, igual a sepse também, igual. Falta de ar. Além disso, o que é muito característico do infarto é a pressão no peito. E essa pressão no peito, ela pode subir e pegar aqui o pescoço e ir para as costas também. Ela não fica parada no lugar. E além disso, náusea, porque parece até um problema de estômago, né? Mas você pode estar tendo um infarto. E, além disso, você vai ficar transpirando muito, suor frio, cai a pressão, você tem um batimento cardíaco alto, e você tem que procurar com emergência o serviço médico para ver o que está acontecendo com você, não fique em casa. E depois dessa aula aqui, né, no nosso estúdio, o doutor Antônio Sprois vai responder também as perguntas nas nossas redes sociais. Uma dica, aproveita, manda a pergunta, é 0800, né, doutor? Abusa mesmo, manda a pergunta que ele vai responder. Obrigada, doutor. Obrigado, boa semana, boa semana. Semana que vem obrigado. O doutor está de volta aqui com mais dicas de saúde. César, com você. Mas eu não posso deixar de fazer a minha perguntinha para o doutor Antônio Sproisser nas redes sociais. Caro doutor Sproisser, há alguns anos nós tínhamos uma notícia de que os homens morriam mais de infarto do que as mulheres, mas me parece que esse índice cresceu entre as mulheres também e que as mulheres são acometidas de óbitos por causa do coração. O senhor responde, por favor, que eu vou estar lá acompanhando as redes sociais, @hojeemdia. Siga nas redes sociais e faça você também a sua pergunta, participe.